De volta com o Estúdio Clube News, 5 horas e 14 minutinhos. E agora a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito importante também, porque hoje, 25 de maio, é o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. E essa data foi escolhida porque em 25 de maio de 1979, Ethan Patz, criança de 6 anos de idade que vivia em Nova York, desapareceu e nunca mais foi encontrada. Nos anos seguintes, pais, familiares e amigos se reuniram na data do desaparecimento. Em 1983, o presidente dos Estados Unidos decidiu dedicar esse dia a todas as crianças desaparecidas. E em 1986, o dia 25 de maio, adquiriu uma dimensão internacional. Segundo a Organização das Nações Unidas, 1,2 milhão de meninos e meninas desaparecem a cada ano no mundo. No Brasil, a média fica entre 40 mil e 50 mil. Então, entre 40 e 50 mil crianças desaparecem por ano no Brasil. É um dado absurdo. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com Rogério Almeida, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Piauí. Doutor Rogério, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio Clube News. A importância dessa data, qual é a realidade hoje de crianças, de desaparecidos no nosso estado? O que a OAB tem feito em relação a essas famílias? O estado do Piauí, ele está inserido na problemática que envolve a desinformação e a falta de cuidado, por algumas razões, com as crianças. E não é diferente, nossa realidade é muito dura e nós fizemos um expediente ao Conselho Estadual da Criança e Adolescente e à Secretaria de Segurança Pública para que ela crie o protocolo de atendimento às famílias de crianças desaparecidas. Para quebrar alguns tabus. Por exemplo, tem que esperar 24 horas. Não existe essa lei de esperar 24 horas para poder se ir atrás de um ente querido que desapareceu. Pior ainda se for uma criança. Imediatamente, ao tomar conhecimento que uma criança desapareceu do olhar da família, do seio familiar, imediatamente tem que acionar os canais. Conselho Tutelar, as delegacias mais próximas, a DPCA. E nós percebemos que o estado do Piauí não tem esse protocolo de atendimento. E o secretário de Segurança reuniu o seu staff e nós estamos em tratativas com a Secretaria de Segurança para que esse protocolo saia o mais breve possível, para que essas famílias possam imediatamente acionar os canais competentes para se iniciar uma busca. Por exemplo, o que é que se faz quando a criança desaparece? Vamos ver os últimos locais onde ela esteve e vamos olhar as redes sociais. E aí entra uma equipe de várias delegacias para poder fazer esse levantamento. Agora precisa de um protocolo. Aí hoje não existe protocolo no Piauí? Não existe. E qual é o prazo para a criação? Bem, o prazo é razoável, é dentro dos limites da razoabilidade. Nós entramos em contato há cerca de um mês. Nós esperávamos que nesse dia de hoje já se pudesse anunciar esse protocolo, mas ele ainda não está pronto. Eu creio que no próximo mês de junho nós esperemos que ele esteja pronto. Eu acredito que realmente isso será resolvido. Por quê? Porque a criança desapareceu, aquela tristeza, agora desapareceu por quê? Existe por trás disso crimes muito graves. Abuso e exploração sexual, tráfico de órgãos. E quando se trata dessas situações, o criminoso ele vai esconder a prova. Acontecer a mesma coisa que aconteceu com a menina nos Estados Unidos, Nova York. O corpo dela não vai ser mais encontrado. Então é muito grave. Desapareceu um dia, aparece. Como? Mas como? Não se pode esperar isso. Qual é a realidade do Piauí hoje em relação a isso? Se tem dados de quantas crianças ou quantas pessoas hoje estão nesse cadastro de desaparecimento?
Bem, nós temos os dados de 2018 e 2019 da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Fórum Nacional de Segurança Pública, onde as secretarias estaduais enviam para lá suas informações. Infelizmente, do estado do Piauí, esses dados não foram estratificados. Mas, para você ter uma ideia, em 2018, 77.907 pessoas desapareceram. No Piauí, 466. Aqui, entre adultos e menores. 466 em um ano. Em um ano. No Piauí. Que foi registrado. Isso fora a subnotificação. Ou seja, os dados aí são preocupantes, né? São preocupantes. 2019, 79 mil no Brasil, 373 no Piauí. E a taxa de reencontros, essas pessoas retornam, é de 14%. Mínima, então, né? Mínima, então. Ou seja, a maioria dessas pessoas que desaparecem não retornam, né, para a família. Não retornam. Como existe uma legislação nacional específica que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que os estados têm que se adequar à política de apoio às famílias dos menores que desaparecem, esses dados têm que ser estratificados e tem que ter uma polícia, uma delegacia de polícia especializada para receber essas famílias e iniciar imediatamente essas buscas. Então, o senhor defende a criação de uma delegacia especializada para esse caso de desaparecidos, e em especial para crianças e adolescentes desaparecidos, é isso? Perfeitamente. Essa ideia foi levada para a presidência da OAB. O presidente Celso, de pronto, ele atendeu, foi muito sensível. O Conselho Estadual da Criança e Adolescente levou também um expediente à Secretaria de Segurança, e quando o Conselho Estadual ele leva uma demanda, ela tem que ser resolvida. Por quê? Porque o Conselho é deliberativo. Deliberou, os órgãos competentes têm que cumprir. Onde é que esses desaparecimentos costumam ocorrer? Existe um estudo, um levantamento sobre isso? Alguns locais em que os pais devem ficar mais em alerta, por exemplo? Olha, não se tem um estudo específico aqui em nível de Universidade do Piauí que nós tenhamos conhecimento. Mas o que é que ocorre na maioria das vezes? É que as famílias, os cuidadores, eles descuidam do olhar desses menores, e esses menores, eles simplesmente desaparecem. Isso acontece o quê? No bairro. Isso acontece, por exemplo, deixar uma criança em casa sem nenhum maior em casa e ela fica com acesso ao portão. Então chega uma pessoa que é um criminoso, que é mal intencionado, que quer cometer esse crime, ele convence uma criança, facilmente ela abrir a porta para ela. Nos locais públicos também, é importante que quando uma criança ela vá frequentar um local público, que ela tenha um mínimo de informações necessárias, onde mora, quais os telefones de contato, e que a cuidadora, os cuidadores de uma escola, de uma creche ou de um evento festivo tenham também as mínimas informações de como proceder ao encontrar uma criança que está em situação de vulnerabilidade. Você que está ligando agora na 90.9, a gente está conversando com o Dr. Rogério Almeida, que é presidente da Comissão do Direito da Criança e do Adolescente da OAB Piauí. Ele é membro do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, tem pós em mediação e arbitragem, é facilitador em justiça restaurativa e terapeuta, e está trazendo aqui informações importantes, uma discussão necessária sobre o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. A gente tem dados aqui do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. Do total de desaparecimentos no Brasil, 4,64% são de crianças de 0 a 11 anos e 30,9% de adolescentes e jovens entre 12 e 17 anos. Doutor Rogério, você falou aí sobre os canais, né, de busca em caso de desaparecimento. Vamos repetir? Ao menor sinal de desaparecimento, perceber que tem algo errado, que a criança possa estar desaparecida, qual é o procedimento? O que as pessoas devem fazer, os familiares? Bem, eles devem imediatamente acionar o Conselho Tutelar da Não região. precisa esperar as 24 horas? Não, isso é uma lenda que ela prejudica muito as investigações. Por exemplo, se demora 24 horas para se informar
quando vai atrás de pistas, não, ontem eu a vi entrando no ônibus, eu a vi entrando num carro. Se essa informação ela for exatamente logo após, é muito mais possível que seja resolvida a questão. Então, imediatamente acione o Conselho Tutelar, ou liga para o 190 da Polícia Militar, ou vai à delegacia do bairro. Hoje em dia, qualquer delegacia deve fazer o boletim de ocorrência, e esse boletim é encaminhado à delegacia especializada, para que a partir daí a polícia ela possa fazer as investigações imediatamente. Importante, não há que se esperar 24 horas, imediatamente. E a polícia, nas delegacias, são obrigados a registrar o boletim, mesmo que não haja as 24 horas, né? Porque durante muito tempo a gente ouvia falar nessa história de 24 horas, que tinha que esperar 24 horas, mas isso é mito, não é isso? Isso é um mito da questão emocional. Olha, a senhora, o senhor está muito emocionado, espere um pouquinho que ele vai aparecer. Não existe. É tempo suficiente para que essa criança seja levada para um outro estado, até para um outro país, né? É que as pistas, elas não sirvam mais para poder resolver a questão. E em relação aos crimes, tráfico de órgãos, tráfico de crianças... Abuso sexual, exploração sexual, até maus tratos também. Dessa taxa pequena dos que retornam, isso é baseado diante desses que retornam? Sim. Por alguma razão, o menor ele saiu de casa e depois ou ele foi encontrado ou ele retornou. Porque tem uma questão também, às vezes um adolescente tem um ambiente familiar que é instável ou disfuncional e ele é uma presa fácil nas redes sociais ou pessoas mal intencionadas que o convencem a sair de casa. E aí, numa situação que ele encontra muita dificuldade na rua, ele consegue retornar para casa. Você vê que a taxa é muito pequena para isso. Qual é a orientação em relação às redes sociais para os pais irresponsáveis? Bem, a Comissão de Defesa do Direito da Criança e Adolescente está preparando um evento junto com a Comissão de Direito Digital da OAB para que possa sair um protocolo de orientações para as famílias. Nós não podemos tratar as redes sociais como uma televisão, por exemplo. É muito comum nas famílias colocar uma criança na frente de uma TV para que ela possa ficar lá quietinha enquanto o cuidador, a cuidadora vai fazer outros afazeres domésticos, por exemplo. Mas, diante das redes sociais, os riscos são muito graves porque nós não sabemos quem está do outro lado. Principalmente agora com a inteligência artificial, em que a manipulação de áudio e vídeo ela é muito fácil, a criança, o adolescente se torna uma vítima muito vulnerável ao crime. Então essas duas comissões da OAB vão elaborar uma cartilha, digamos assim, para os pais irresponsáveis. Perfeitamente, para que a gente possa informar e orientar as famílias de como poder acompanhar os seus filhos nas redes sociais. Quando é que sai essa cartilha, só para a gente ter uma noção assim? Bem, nós vamos começar a nos reunir agora e assim que a cartilha estiver pronta, espero que em breve, a gente informa a Rádio Clube News para que de primeira mão vocês possam estar divulgando. Então vamos aguardar aqui essa cartilha que é super importante, você que é pai, mãe, ou responsável, avô, avó e tá aí ouvindo a gente, tá ligadinho na 90.9, a gente vai aguardar então essa cartilha para saber como acompanhar o uso das redes sociais dos filhos, né? A gente sabe que há toda uma preocupação com esse ambiente virtual e a gente quer estar bem informado para acompanhar os nossos filhos. Eu queria agradecer aqui a presença do Dr. Rogério Almeida, que é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Piauí e trouxe aqui informações super válidas sobre o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. A gente tem registros de 2018, de 2019, não se tem a realidade de agora, mas dos registros que a gente tem, já dá para ter uma noção do quanto pessoas desaparecem por ano no Piauí, entre 300 a 400 pessoas e a maioria é criança. Então, mais uma vez, fica o alerta aí, os cuidados redobrados para os pais. Doutor Rogério, muito obrigada. Deixe suas redes sociais, o seu endereço para as pessoas lhe seguirem, conhecerem mais sobre esse trabalho que você tem desempenhado à frente da comissão.
Bem, a comissão tem um Instagram, é @criança e adolescente, e nosso Instagram é Rogério Almeida ADV Sistêmico. E lá tem muitas informações importantes para que a criança e adolescente ela possa ter tranquilidade, segurança e felicidade que ela tem direito. Muito obrigada pela sua participação. A gente fica aguardando a cartilha, tá bom? O senhor prometeu. Compromisso.